Mateus capítulo número 9. Mateus 9, a partir do verso 35. Jesus ia por toda parte, trabalhando, fazendo bem, e o tema desse trecho, capítulo 9, de 35 a 38, fala sobre a seara e os trabalhadores. A seara e os trabalhadores. Vamos todos participar, sentados quando não estão, nessa atitude de reverência. 35, todos nós, vamos lá? E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade. Bem forte. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38, toda a igreja? Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Obrigado, meu Deus, porque a gente percebe lendo esse texto, esse sermão, ele fala sobre trabalho. Mas não só o trabalho, missão e fé. Porque sem fé a Deus, sem confiança, não vamos ser obedientes à tua ordem, Pai. O Senhor disse: ide por todo o mundo, igreja. Meus discípulos, meus servos, vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho a toda criatura. Ah, meu Deus, a tua igreja, Pai, EBT, que durante esses 27 anos tem essa missão, Pai. A missão de trabalhar, de pregar a tua palavra, discipular, ensinar. Observamos, ó Deus, esses três pilares, o maior exemplo, o teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ele mesmo falando, mas Ele mesmo visitando, Ele mesmo curando, pregando e glorificando o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nesta manhã de domingo, ó Pai, onde estamos nos preparando para um grande momento missionário desta igreja, de hoje a 8, onde estaremos todos nós, ó Pai, com a camisa, vestidos, alegres, triunfantes, louvando o Teu nome pelas ruas, pregando Tua palavra, distribuindo folhetos, ó Pai, e tenho certeza, ó Pai, que será uma experiência gloriosa, tudo isso, ó Pai, para que Teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado pelo ministério de evangelismo dessa igreja, muito obrigado pelo ministério de missões. Ajuda-nos a compreender o teu chamado, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Esse texto, ele é bastante conhecido, bem conhecido. Ele manifesta o Jesus Cristo que ele não apenas falava sobre anunciar, e não apenas enviava, ele ia também. Jesus Cristo é um líder que sempre incentivou os seus discípulos, ensinando na prática, no dia a dia, falando do seu amor. E quando eu me deparo com esse texto, pensei nas seguintes palavras nesse sermão: trabalho, missão e fé. Vamos repetir comigo? Trabalho, missão e fé. Então é aqui, meus irmãos, que Jesus Cristo disse que a obra é gigante. A obra é enorme, mas ele ainda diz que os trabalhadores são poucos. Nunca esqueço de um professor de grego comentando esse tema em sala de aula e trabalhando e analisando o item por item no sermão expositivo. Ele falou que Jesus passou mal quando ele viu aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Quem sabe ele viu aquelas pessoas drogadas, pessoas alienadas, pessoas maltratadas pelo governo da sua época, as pessoas que estavam ali realmente como alguém sem esperança no mundo e sem Deus no mundo. E ele passou mal, e mexeu com ele. Foi quando ele expressa da grandiosidade da obra e considera que os trabalhadores ainda são poucos. Eu nunca esqueço também a igreja onde nós somos oriundos, a Igreja Batista ali do Cordeiro. Na época, o pastor
Davi Minha, eu tive a oportunidade de ouvi-lo muitos domingos e ser também batizado por ele. E ele era um grande missionário norte-americano aqui no Brasil, fazendo missões. Inclusive, a missão dele era pregar, era construir prédio de educação religiosas, muitas coisas, mas ele não abria mão do maior seminário permanente do mundo. Ele dizia domingo após domingo, que é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma escola missionária, ela faz missões, a partir do momento que ela ensina as verdades de Deus, EBD, sempre ali pregando a palavra do Senhor. Então, nesse sermão, eu fiquei pensando, muito trabalho a realizar. Os irmãos podem repetir comigo a expressão? Muito trabalho a realizar, mas poucos são os trabalhadores. É preciso ter mais trabalhadores. De vez em quando a gente vai, quem sabe, para um banco, está numa fila. Hoje eu sei que diminuiu muito a fila, mas ainda tem aqueles que vão resolver. Quando você chega lá que a fila está grande, e você olha apenas 2 ou 3 funcionários, você fica lamentando. E no supermercado, quando você vê uns 15 caixas, mas apenas 5 pessoas trabalhando, e aquela fila quilométrica, não é? E você além do supermercado, olhando, aí você diz, mas tem uma fila ali de apenas 2 itens, mas também está grande, porque muita gente saiu também para comprar apenas 2 itens. Então, Jesus Cristo viu a igreja trabalhando sim, viu seus discípulos trabalhando e estava ensinando, mas ele considerou, são poucos os trabalhadores. Então, pensando nessa situação, nessa cena, eu tomo como base esse texto, e esse texto apresenta justamente um momento crucial do ministério de Jesus Cristo, onde ele percorria a cidades e aldeias. Ele pregava, ele ensinava, ele pregava e ele também ali curava as pessoas. O tripé, não é? Os 3 ministérios de Jesus Cristo, anunciando a palavra. Está no versículo mesmo, no versículo número 35, ele estava em todas as cidades, nos povoados, ensinando, olha aí, o magistério ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Um ministério integral. Ele não apenas pregava, ele ensinava, mas ele também curou muita gente de moléstia. Então, Jesus Cristo é um exemplo, pregando, curando, e depara-se com uma multidão aflita. Ele vê aquela multidão aflita e desamparada. Quantas vezes a gente, quando vai pregar, por exemplo, sobre aquela viúva de Naim, uma multidão chorando, ou não era verdade? E uma multidão com Cristo cantando, hosana, louvores, e Jesus Cristo via a aflição daquele povo. E é nesse texto aqui que a gente percebe uma exortação aos discípulos. Perceba que ele se dirige à igreja. Perceba que ele se dirige a você, que é a igreja, a nós, a discípulo, e diz, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje, essa realidade permanece ainda, irmãos. Tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, e a igreja precisa estar preparada para isso, investindo, preparando, capacitando, a igreja também ampliando. Quando a gente amplia essa área também de comunicação, essa área onde a gente também potencializa os nossos recursos para chegar mais longe, em alto e bom som, a gente está fazendo esse ID de Jesus Cristo, mas a gente enfrenta também muitas escassez de obreiros comprometidos. A gente vê até alguém que está ali, mas não tem aquele compromisso com a obra. Falta comprometimento. Todo mundo acha bonito, todo mundo sabe que deve evangelizar, mas parece que ele diz, são poucos os obreiros. Quem disse isso foi Jesus. Esse comentário não é de um apóstolo, não é de um evangelista, é do próprio Cristo. Os trabalhadores são poucos. Muitas vezes a gente chega no final do ano, o pastor Abis já estava orando, vamos tirar a comissão de indicação, né, para os cargos, mas aparece tanta gente no evangelismo, tantas vogais, a gente fica até emocionado, mas parece que no dia a dia são poucos visitadores, e nós precisamos ampliar, pensando justamente nesse sermão, nessa palavra, que eu quero apresentar pelo menos 5 aspectos essenciais desse texto, que nos convida a refletir sobre o papel da colheita da igreja, o papel missionário da igreja do povo de Deus. Em primeiro lugar, eu percebi, Jesus é modelo.
Amém, igreja? Ele é modelo. Já pensou um líder dizendo que é bom evangelizar, é bom pregar a palavra, EBD é muito bom, e não vem, e não participa, nem leva a sua família para a escola bíblica dominical. Parece que esse discurso está faltando mais consistência, mais exemplo, realmente o fazer. E Cristo não apenas pregou, Ele não apenas enviou, mas Ele mesmo de forma abrangente, Ele foi. E é esse verso 35 que me chama a atenção. 9:35 destaca 3 ações contínuas de Jesus Cristo na sua obra missionária: ensinar, pregar, curar. Repete comigo: ensinar, pregar, curar. E ele estava nos 3. Ninguém que curou mais do que Jesus Cristo. Ele curava a multidão. Tem alguns textos que diz que na casa de Simão Pedro, na casa da sogra dele e outras casas de Lázaro, era assim de gente lá fora, tudo esperando. Se você ler o livro de Marcos, tiver a curiosidade, quantas pessoas estavam ali, multidões enfermas, e Jesus Cristo ele curava. Então tem essa questão, aquelas pessoas não estava esperando realmente um pastor, e no seu ministério era ativo, e essa visita era intencional. Ele não ia visitar por visitar, ele queria salvar, porque ele disse: eu vim salvar e buscar o que se havia o quê? Perdido. E a gente pode também trabalhar nesse sentido na nossa casa, ensinar. Você vai ver em diversas, Jesus Cristo é chamado de mestre, instruía nas sinagogas, confrontando as falsas doutrinas e revelando a verdade de Deus. Então a gente, quando está no culto, a gente vê coisas estranhas. Por exemplo, a gente está trabalhando essa semana, na primeira carta aos Coríntios, terminamos, e na segunda começamos, quando Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, do que 10.000 palavras, ninguém entende nada. E se falar de uma forma, linguagens espirituais, que haja intérprete. Paulo ele ressalta isso para a igreja, e ele termina o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 40, dizendo assim: tudo seja feito com decência e ordem. Aqui, meus irmãos, é um trabalho constante que a igreja tem de ensinar, revelando as verdades de Deus. Mas ele era um pregador, ele proclamava as boas novas do reino, oferecendo esperança e salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você imagina você num canto, numa praça, e Jesus aparecer ali pregando, e Jesus o pregador? Você já imaginou você na beira do mar, pescando, a praia cheia, e Jesus começa a pregar na praia, e faz um milagre ali na sua frente, e você vai ver os peixes chegando, e você vai ver ele andando sobre as águas? Você já imagina o impacto para as pessoas, ele abraçando crianças, abraçando as pessoas. Ele pregava, era o maior pregador de todos os tempos. Mas Jesus também curava. Ele atendia às necessidades físicas e emocionais, demonstrando que o Evangelho, ele tem que ter essa visão holística, transformadora, de um Cristo que se preocupa com você em todas as áreas. Deixa eu dizer uma coisa a você, fica aqui olhando para mim, ó. Jesus está preocupado em todas as áreas da tua vida, todas. Ele sabe o peso, a dor que você está passando, o que você está passando. Eu digo a você, ele está interessado. Jesus Cristo, a palavra dele, o Evangelho é completo. Então aqui, meus irmãos, essa abordagem que ele fazia com as pessoas era totalmente intencional, né? É também integral, desafiando ir além dos muros da igreja. A gente faz aqui todo dia no matinal, foram 51 dias, lá fora. E ontem, quem estava aqui no encerramento, ouviu um testemunho de um casal. Todo mundo aqui, quem estava aqui, ouviu, tem um bom número. O casal dizendo que estava triste, porque estava no horário gigante, não ia mais à igreja à noite, não tinha perspectiva, e estava se esfriando na fé. E ele via passar, ele quer ir sair lá de fora. A igreja está do lado de fora. E teve um dia que ele combinou com a esposa. Eu não sei se eles estão presentes aqui, o casal, parece que não. Estavam ontem, e ele disse que, naquele momento, disse: nós vamos fazer parte desse culto. Irmãos, eles começaram a vir, participando. Daqui a pouco, sabe onde esse casal estava? Fazendo crepe na feira gastronômica aqui com a gente. Começaram a trabalhar. Sabe o que eles querem agora? Ser membro da IEBT e fazer parte dessa igreja. A igreja precisa sair das 4 paredes. Nós precisamos sair dessas 4 paredes. Vamos lá fora. Por isso que a gente está chamando, é uma grande chamada. A gente vai fazer, a gente vai deixar o templo aqui no domingo à noite. Vai ficar um irmão ou 2 de plantão aqui, porque vai chegar gente que não viu. Sempre tem alguém que diz: o que é que está acontecendo? Talvez o irmão te diga: eita, a igreja Cristo levou. Se disser, pode ver chegar aqui vazio, né? Vai ficar chorando ali: meu Deus, a igreja Cristo levou. Eu nunca vi essa igreja sem culto nesses 27 anos.
Mas só que a igreja não está cultuando aqui, igreja somos nós, estamos lá na praça. Vai estar todo mundo lá com um brado de alegria. Não deixe de ir. Leve alguém como você já recebeu esse convite. Então, Jesus Cristo, ele age, ele não apenas falava. Como Jesus Cristo, devemos ser obreiro que age, que faça alguma coisa. Não se conforme só de estar parado. Tem muitas áreas que você pode atuar aqui na igreja. E no próximo culto administrativo, você vai receber um convite também para participar, você que já está ativamente na igreja. Então, em primeiro lugar, Jesus é modelo de um trabalho integral. Em segundo lugar, a gente vê Jesus Cristo com compaixão, misericórdia, cheio de compaixão, vê com os olhos de amor. Uma certa vez eu vi um relato missionário, onde Moody, né, ele saiu do pai dele para evangelizar em outro, e quando chegou ele estava sem condições de abrir uma igreja, um ponto, e ele viu que tinha uma espécie de uma garagem abandonada, cheia de mendigos, de pessoas que dormiam ali, e ele foi lá conversar com o pessoal, levou alimento, levou comida, e se eu posso trazer uma mensagem aqui eu vejo que vocês moram aqui, mas eu queria trazer uma palavra. E outro colega dele estava numa igreja, estava crescendo também, o evangelho de Deus dá oportunidade para todo mundo, e aconteceu que ele teve um encontro com esse colega, como é que está lá a igreja? Aí ele disse assim, a igreja lá está bem. E ele fez, eu soube que tu estás com uma congregação. Aí ele fez, é aonde? É aquele casebre, aquela garagem ali abandonada de mendigo. Ele fez, não, é de almas que tem ali. Tem almas ali. Almas precisando de salvação. Então o evangelho de Cristo, ele olhou tudo, olhava com amor, não importa a classe social, não importa o tempo, se é religioso, ele olha para o homem e olha com compaixão. A mensagem do evangelho é essa, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão, está no verso 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, e a palavra grega, para esse momento, indica uma comoção profunda, quando ele quase que desmaiava, empatia que brota nas suas entranhas, e ele não via as pessoas como números, mas como ovelhas sem pastor, pessoas precisando, e a gente começa aqui em Jerusalém, até os confins da terra, a gente precisa pregar o evangelho, falar desse amor, pessoas desgarradas, confusas, vulneráveis, doentes, o evangelho tem que alcançar essas pessoas. Será que Camaragibe tem isso? Nossa cidade, essa semana, sexta-feira, a gente foi fazer um culto lá em João Paulo, e o diácono Charles me dava um relatório, quando chegava aqui na igreja, tinha pelo menos, não acredito, uns 50 policiais aqui, abordagem, problema de pessoas envolvidas com drogas, tantas coisas acontecendo aqui na nossa cidade. Ele tinha sensibilidade, diga-se Jesus, digam assim, Jesus tinha sensibilidade. Ele sabia que aquela pessoa estava precisando do seu amor. Tem às vezes o que o pessoal chama do sindicato, a pessoa já amanhece o dia para beber, a gente precisa orar, oração intencional. Jesus salva esses homens, liberta esses homens, estão presos de Satanás, e Deus liberta. Você crê, irmãos? Ele pode libertar. E aqui nessa praça onde vamos invadir, no próximo domingo não é diferente, viu? Pessoas viciadas, precisando de ouvir da palavra, precisando ouvir de Jesus Cristo. Jesus notava a angústia e o cansaço do povo, oprimido pelo sistema religioso e pelas dificuldades da vida. Será que a gente tem pessoas angustiadas hoje? Muitas pessoas preocupadas. Então, a ação motivada por amor, a sua compaixão levou ele a agir e desafiar a sua igreja também a fazer alguma coisa. Irmãos, não queira ser crente apenas domingueiro, só domingo se senta, ouve a palavra e vai embora. Faça alguma coisa, Deus está chamando você para fazer a obra do Senhor. Ele era movido pelo amor, pela compaixão. Meus irmãos, da mesma forma, nossa missão deve nascer de um coração que se importa genuinamente com as necessidades alheias. Sejamos espirituais, possamos levar essa mensagem e se preocupe também com a questão material das pessoas, física e emocionais. Quantas pessoas precisando de ajuda? A gente não tem ideia de quantas pessoas já entrou nesse portão. Estou precisando de uma cesta básica, estou precisando de um alimento, e a gente de imediato coloca aquele alimento. Essa semana mesmo, uma irmã membro dessa igreja, pastor, tem uma família que está carente, e a gente vai lá, organiza. Por isso é tão importante essa ação social nossa, quando a gente traz 1 quilo de alimento. Quantas pessoas chegam por aqui? E a gente vai perguntar, você é de qual igreja? E por que tal? Se a pessoa chega para pedir, é porque está carente, irmão, precisando. Ou a gente pergunta, você é crente? Para receber também não. Nossa missão é atender nossos vizinhos, nossos irmãos, essa cidade, esse bairro
tudo isso, irmão, para a glória do nome de Jesus. Então, ação motivada pelo amor. Querida igreja, sem compaixão, o trabalho missionário torna-se mero ativismo. Porque a gente não tem compaixão, é só para bater ponto, é só para vir no migatada, a gente ora, Senhor, nos usa. Tem alguém do outro lado precisando da palavra, para a gente não ser ativista. Precisamos de olhos espirituais, precisamos de olhos para enxergar as multidões e ver como Jesus vê, olhar como Jesus olha e amar como Jesus amou. Esse é o grande desafio da IEBT, da igreja de hoje. Mas, irmãos, também eu percebo algo. A gente viu aqui esses 2 primeiros pontos, Jesus como modelo, a compaixão dele movido pelo amor. Mas em terceiro lugar, ele diz que essa obra é urgente. A urgência da seara, grande e madura. Os campos estão prontos para colheitas. Nós precisamos ir lá. Eu não sei se tem uma geração mais confusa como a nossa. Uma geração confusa, onde alguém chega, pessoas que se propõem a ensinar, chega e diz a uma criança, você é o que você quiser. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder. Se é mulher, é mulher, se é homem, mas tem esse pensamento, né? A questão do gênero, você é o que você quer, nunca vi isso. Jesus, ele tem a misericórdia da nossa geração. Então a urgência, Jesus declarou, a seara é grande. Digam comigo assim, a seara é grande. Então aqui ele notifica isso, é uma metáfora da colheita que enfatiza urgência e abundância. Muita gente, nós temos muito trabalho para fazer, nós temos uma missão, agora é preciso ter fé, que Jesus falou isso comigo e com você nesta manhã. Ele está falando, não é mais um sermão, Jesus está chamando você e eu para sair da zona de conforto e pregar o evangelho do reino do Senhor. Convidar alguém para a igreja. Jesus foi que declarou, a seara é gigante. Então, grandeza, a colheita refere-se a multidões prontas para obedecer o evangelho, recebendo Jesus. Hoje, bilhões ainda não ouviram as boas novas, acreditam? Que ainda tem muita gente e é necessário que esse evangelho seja pregado a todo mundo, então virá o fim. Nós precisamos pregar, nós precisamos ampliar as fronteiras, anunciar esse amor. Meus irmãos, maturidade, assim como frutos maduros apodrecem, se não colhidos, as almas vão se perder, se não tiver obreiro, se não tiver alguém que fale para você, talvez na sua casa, não vou perguntar quem tem aqui, porque eu acho que todo mundo tem, quem tem alguém perdido dentro da sua casa, você precisa conversar com essas pessoas. Profeta de casa, eu sei que não faz muito milagre, mas você pode trazer para a igreja, pode lançar um convite, olha, a minha igreja no próximo domingo vai ficar na praça, o culto vai ser na praça, vamos comigo, passo para te pegar, vamos lá. Aí você vai lá, vai convidar. Onde é a praça? É pertinho da igreja. Lá a gente vai estar cantando, vai estar louvando, vai ser diferente. Você pode fazer esse convite. Agora, irmão, se eu ficar em casa, não, gosto da igreja, porque lá tem um ar-condicionado, é mais tranquilo, e eu não estou mais em condições de... Irmãos, está na hora da gente fazer alguma coisa. Está na hora da gente sair, sabe, do mundo das ideias. Tem gente com ideia assim, ó, cheio de ideias, mas na hora de colocar em prática, é uma desgraça, não faz nada. Precisamos. Jesus Cristo disse que aquele que ouve a palavra e põe em prática, esses não vão cair, vão firme na rocha. Está lá no Sermão da Montanha. Mas, irmãos, também eu percebo a grandeza da obra, a maturidade, as pessoas estão maduras, estão precisando de ouvir, mas também a responsabilidade. A colheita é de Deus, mas Ele nos nomeia, nos chama para cooperar. A escassez de trabalhadores não é um problema logístico, é espiritual. Porque gente tem demais. Mas e para aí, quem é que vai? Eu acho lindo missões. Mas cadê você que é um missionário? Eu acho tão bonito levar uma literatura. Cadê que você que não entrega? Eu acho tão linda a igreja de joelho orando. Cadê você que não está orando? Eu oro em casa, mas tá bom de sair dos quartos, irmão. Eu sei que tem gente que leva muito a sério aqui. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ora teu pai que está secreto, isso não está errado não, Jesus mandou, mas nunca vi, para evangelizar, entra no teu quarto, fecha a porta e evangeliza. Quem no quarto? Muriçoca? Quem vai evangelizar? A gente tem que sair das 4 paredes, a gente tem que parar com essa acomodação, a gente tem que falar do céu, falar de Jesus às outras pessoas. Então aqui, responsabilidade, essa urgência exige que a igreja priorize missão, a missão, investindo tempo, recursos, pessoas no campo. Nós precisamos de mais líderes
E as igrejas daqui a pouco vai crescer, vai se multiplicar, vamos precisar, quem sabe, 10, 15, quantos pastores, e Deus vai enviar, Deus vai levantar, que a obra é dele, e até para a glória do Senhor. A gente precisa, tem hora que não vai dar só para ter 2 pastores, precisamos toda a igreja trabalhando, evangelizando e falando desse amor. Mas, irmãos, já vamos para o 4º ponto. O primeiro, a gente falou que Jesus é o modelo. O segundo, Jesus está cheio de compaixão e amor. Ele vai com amor visitar as pessoas. Em terceiro lugar, a gente viu que a urgência da obra ela é grande. 4º lugar, está no versículo de número que fala, no versículo 38. Veja o verso 38, o que é que diz. 9, capítulo 9, versículo número 38. Rogai, olha aí. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Então, o chamado à oração. Precisamos orar. Não precisa, eu já aprendi um pouco de homilética, esqueça esse negócio. É importante, mas você, se não for movido por oração, se você não for pela graça, você não vai conquistar nenhuma alma perdida. Então, em 4º lugar, o chamado para a oração. Rogai ao Senhor da seara. A gente vai estar orando. Atenção, comissão, diaconisa Maísa, pastores, diáconos, a gente vai começar a orar. Quem são essas pessoas que vão ocupar os obreiros no próximo ano da igreja? São pessoas que só vão fazer números ou querem trabalhar realmente? Vão sair da inércia, aí vem estar na inércia, irmão. Precisamos fazer alguma coisa. Jesus não ordenou que os seus discípulos saíssem imediatamente, mas que rogassem ao Senhor da seara. Tem que ser com oração. Está no verso 38. A oração é o primeiro passo para quem quer um avivamento missionário. Por isso que eu queria, essa semana, fosse uma semana de oração por esse trabalho na praça. Porque os demônios vão cair. Ele fala de súplica intensa. O verbo rogar aqui implica um pedido indispensável, como um leproso suplicando por cura, ou um pai suplicando pelo seu filho que está doente. É desse jeito a força da palavra. Rogue ao Senhor, peça: Senhor, por favor, salva pessoas nessa praça, salva pessoas aqui, por favor, Senhor, liberta essas pessoas que estão movidas ao álcool, liberta essas pessoas que não saem, meu Deus, do jogo de azar, são viciadas, estão com o coração preso. Liberta em nome de Jesus, e Deus vai libertar, irmãos. Tem gente que não consegue viver, é a noite todinha sonhando com bicho para no outro dia jogar. Só o sangue de Jesus. Se você tiver um sonho com jacaré, eu vou dar uma dica a você: é Jesus chamando para você evangelizar no próximo domingo. Não é para jacaré? Pega essa dica. Pastor, sonhei que tinha tanto jacaré na praça. É o jacaré clamando, é a gente que tem que evangelizar lá. Quem entendeu, diga amém, irmão. Não vá jogar, por favor, essa desgraça não. Para que esse vício que tua alma está oprimindo a tua alma. Então aqui o primeiro passo é a oração, súplica intensa, também dependência de Deus. Olha, irmão, nós dependemos do Senhor para tudo. O coração do homem pode fazer planos ou não pode, mas a resposta vem de quem? De Deus. Dependência de Deus, somente Ele pode chamar, capacitar obreiros. A oração reconhece que a missão não é sua, a missão é de Deus. Nós somos obreiro, e quando a gente ora, Deus capacita. Eu não tenho capacidade, pastor Abisaí não tem, você não tem, mais Deus dá capacidade, Ele capacita a gente fazer a obra. Então, transformação interior. Ao orar, nosso coração é moldado pela compaixão de Cristo, tornando discípulos dispostos a ser resposta, boca de Deus, às orações. Deus vai usar você. Estou vendo irmã cheia do Espírito Santo, entregando literatura e falando do amor de Deus, irmão. Sem oração, os nossos esforços serão vãos. Por isso que eu convoco a igreja uma semana de consagração, de oração. Pastor, e não tem todo dia? Tem todo dia na sua casa. Você vai chamar seu marido. Talvez a terra está seca, mas você chama ele, vamos orar. Talvez ele não ore mais, mas você vai chamar ele para orar. Meu filho vai se ajoelhar, só se ele estiver doente das pernas. Mas se ele estiver bom, vamos te ajoelhar. E você vai orar. E você vai ver a resposta de Deus no próximo domingo ali. O que Deus vai fazer. Irmãos, se for só para o ir. A gente vai, pastor. Eu tenho uma camisa, vou passar a camisa. Você vai orar.
e Deus vai fazer um milagre ali. Tem muita gente que fala que é uma bênção, é estratégia que só, mas ninguém vê no campo. Eu acho tão estranho isso. É tão bonito ouvir falar, é tanta coisa bonita, mas não vê. Então precisamos agir. Então, sem oração não tem trabalho. Quinto e último lugar, terminando essa reflexão, essa mensagem, a gente viu em primeiro lugar, Jesus é o modelo. Ele só não diz vai, ele vá. Isso é exemplo para mim e para você. A gente gosta muito de mandar aí, vá também. Segundo lugar, Jesus era movido por amor e compaixão. Ele tinha compaixão das pessoas, ele ia com amor. Terceiro lugar, a urgência da seara. Muita coisa para fazer, muito trabalho, é grande. Eu conversava com Marisa, a Marisa disse assim, Samuel, vai ser diferente daquela cantina aqui na feira gastronômica. Lá o foco não é feira gastronômica, lá o foco é o evangelho. Eu disse, é mesmo, Marisa, é. Agora a gente vai fazer uma cantina, leva a coxinha e tal, mas o foco, nem pense que é cantina, o foco é ganhar almas para Cristo, é pregar a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? E as nossas necessidades Deus está provendo, Ele proverá. Deus vai se alegrar muito ver a igreja marchando, todo mundo ali dando glória ao Senhor. E a gente não vai carregar nenhum santo, só Jesus no coração. É o Espírito Santo nos movendo. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. É diferente. Urgência, muita gente. O chamado da oração, rogar o Senhor da seara queimando trabalhador. E quinto e último lugar, fique de pé, por favor, estamos terminando. Por gentileza, fique de pé. Quinto lugar, o envio dos trabalhadores. Todos são chamados. Todos estão sendo chamados. Mas, infelizmente, nem todos. Eu não estou preparado, não. Deus vai lhe usar. Você nem imagina quanto Deus vai lhe usar nesse trabalho. Então, Jesus conclui exortando os discípulos a pedir por obreiros. E em seguida ele enviou. Está lá em Mateus capítulo 10. Se você ver a sequência capítulo 10, a escolha dos 12, e ele começa a enviar. Ele dá instruções, ele admoesta. Aqui o capítulo 10, irmãos, é tremendo. Ele dá estímulo, dá recompensa, tudo vai ter o discípulo. Agora obedeça ao Senhor. O chamado é para todos. Se você puder depois em casa, lê esse capítulo 10. A gente viu o 9, final 10, vai falar justamente dessa chamada. Discipulado prático. Os discípulos foram enviados para fazer o que Jesus fazia: pregar, curar, libertar. Você vai dizer, em nome de Jesus, Jesus te liberta. Você vai dizer na praça, em nome de Jesus, Jesus pode curar você. E não se admire, depois essa pessoa vai aparecer aqui na igreja e vai dizer, teve uma irmãzinha que orou por mim e eu estou curado, eu estou curada, estou liberta. Essa pessoa vai caminhar, porque vai ver que é uma igreja que não só prega a palavra, mas vive o evangelho de Cristo. Então é isso, irmãos. A gente tem discipulado prático, contexto diverso, não apenas em terra distante. Vamos fazer aqui no local, o trabalho, aqui na praça, aqui na escola, aqui na rua. Vamos evangelizar. Disponibilidade. Deus não procura talentos, mas corações dispostos a obedecer. Eu não tenho talento, tem. Ele vai te usar, ele vai te capacitar. Sabe, irmãos? E aqui ele fala o seguinte: quantas pessoas a gente vê o profeta, por exemplo, Isaías, eis-me aqui. Ele não disse isso, foi? Envia-me a mim. A igreja pode colocar a mão assim no peito e dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então está aqui, irmão. Ser trabalhador não significa necessariamente deixar sua profissão. Você é missionário onde você trabalha. Você é o missionário local. Mas servir onde você está, com os dons que vocês têm. Parece que hoje a sala de aula falou sobre dom. Qual o seu? Sirva a Deus com o seu dom. E a conclusão, Mateus capítulo 9, de 35 a 38, nos revela um Jesus ativo, compassivo e urgentemente consciente da necessidade do mundo. Precisamos ter essa consciência, como esse mundo está precisando, essa cidade está precisando. Nós somos uma igreja que vai fazer a diferença aqui. Essa aqui é a base do clamor e da oração, orando diariamente e pregando a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, sua exortação ecoa através dos séculos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E tem muita gente ainda, poucos e devagar. Para não chamar preguiçoso, para não ofender. Não tem coragem. Deus quer levantar você para uma obra. Preste atenção. Como igreja, somos desafiados a seguir o modelo integral de Jesus, ensinando, pregando e curando. Como obreiros, somos desafiados a cultivar compaixão genuína pelas multidões perdidas.
como discípulo de Cristo, devemos reconhecer a urgência da colheita e priorizar a missão. Como discípulo de Cristo, vamos orar fervorosamente por mais obreiro. Você que diz assim: ah, pastor, a minha equipe é tão pouca, comece a orar que vai vir mais gente para te ajudar. Não números, mas pessoas. E finalmente, precisamos responder o chamado. Seja local, seja missões mundiais, nacionais, estaduais. Você começa aqui pregando a palavra. Que Deus nos mova, né, de espectadores a trabalhadores. De pessoas que só ficam observando e aplaudindo, mas que faça a obra do Senhor. Prontos para labutar na sua seara, até que Ele venha. Vamos cantar essa hino aí, a primeira estrofe, esse hino. Vamos lá, Lídia. Vamos nós trabalhar. Canta com a alma, canta com alegria. Vamos lá? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. Bem forte, EBT. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, nos capacitando para cumprir a obra, nos capacitando para fazer o ID com amor, vendo o sofrimento do povo, orando e indo em busca, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos.